Então, o que eu quero passar para vocês também é que vocês sintam o texto, né? Eu gostaria muito que vocês comentassem a respeito, para a gente se interagir, né? No nível é uma roda de conversa. Você não vê a realidade. Eles absorvem a luz e então a imagem é produzida no fundo do cérebro. Isso ocorre porque o universo é uma projeção mental. Isso é a principal lei do Kybalion. Tudo é mente. O universo é mental. A palavra elemento significa mente. Tudo existe na mente. O mundo físico que você vê é a terceira dimensão. É uma projeção mental da mente. Luce significa luz em latim. E é assim que os olhos funcionam. Até os antigos egípcios sabiam disso. João 1:5. Deus é luz. A luz de baixa vibração se transforma em matéria. A matéria de alta vibração se transforma em luz. A única coisa que existe é luz. Tudo é feito de luz. Todas as ondas de luz têm uma vibração que vai para cima e depois para baixo. Meio-dia, meia-noite. Isso é 1 hora, 1 minuto, 1 milissegundo. O Sol é uma onda senoidal. O DNA é uma onda senoidal. O zodíaco é uma onda senoidal de luz. Tudo é uma onda senoidal porque tudo é feito de luz. E é por isso que os 7 metais têm os mesmos símbolos dos 7 planetas, porque os planetas são luz. E quando eles se materializam em matéria física, eles te dão os 7 metais. O Sol te dá ouro, Marte te dá ferro e Júpiter estanho, o Eman. Rua significa luz e Man vem da palavra manifestação. Somos seres de luz manifestados em formas físicas. Então, aí já começa um choque de informação, né? A gente muitas vezes não está preparado, o meu estudo também, como pesquisador também, da física quântica. E isso nós vamos conversar hoje. O próprio Sananda nos dá informações sobre a física quântica no livro Cartas de Cristo. Então nós podemos, já estamos gravando? Não, já, né? Então podemos começar a leitura, então. Boa noite a todos. Vou começar a ler o texto. Ciência espiritual. Oi. Só um pouco, que a Nayara vai compartilhar o texto. Ah, tá. Só um minutinho. A gente testa tudo antes, mas na hora eles resolvem testar a gente. Faz parte. Pronto. A letra está tamanho legal para vocês lerem? Então nós vamos lendo e a gente vai comentando a cada parágrafo. Eu gostaria que vocês fizessem alguns comentários também, tá bom? Posso? Pode começar. Ciência espiritual, energia universal. Textos coletados de Carta de Cristo, Sananda, Conferência de junho de 2024 de Elioha, e Como se tornar sobrenatural, de Joy Dispenza. Elioha. Existem vários conceitos importantes que quero usar quando falo sobre a integração da cura planetária e da cura pessoal. O primeiro conceito tem a ver com tempo e dimensões. Vocês vivem em um mundo linear, onde o tempo está estruturado em passado, presente e futuro. Existem maneiras de transcender o tempo linear para a cura. Transcender tempo linear é um conceito importante na cura pessoal e na cura planetária. Pode comentar? Tá mudo. Então nós sabemos, né, essas palavras a gente estuda o suficiente nos livros arturianos e nós estamos num tempo linear, né, onde nós estamos sempre envolvidos pelo passado, pela nossa memória, e aí nos traz a procura constante de dar continuidade ao passado,
Isso Joe Dispenza vai mostrar para nós. E os arcturianos nos chamam a atenção para trabalharmos o mais possível no presente. Principalmente nas meditações, nós temos essa condição hoje de saber que nós nos desligamos do passado e do futuro nas meditações. Mas os textos aqui deixam claros que o ideal é trabalharmos esse tempo presente no nosso dia a dia. Nós vamos ter muito mais benefícios com isso, né? Pode continuar. Alguém quer comentar? Podemos continuar. Joe Dispenza. Se você quer experimentar o sobrenatural em sua vida, curando o corpo, criando novas oportunidades que nunca pôde imaginar e tendo experiências transcendentais, místicas, precisa antes dominar o conceito do momento presente, o eterno agora. Isso vai exigir que você vá além do mundo físico, inclusive seu corpo, sua identidade e seu ambiente, e até além do próprio tempo. É aí que você transforma a possibilidade em realidade. Se você não vai além do que pensa ser e de como foi condicionado a acreditar que o mundo funciona, não é possível criar uma nova vida ou um novo destino. Então, em um sentido bem real, você tem que sair do seu caminho, transcender a lembrança de si mesmo como uma identidade e permitir que algo maior que você, algo místico, assuma o controle. Desligado, Oswaldo. Quer fazer algum comentário, Val? Não, quero te ouvir. Não, então é isso. Eu quero chamar a atenção que Joe Dispenza é um cientista. Vocês devem saber da história dele. Ele é neurocientista. Ele, há muitos anos atrás, teve um acidente de bicicleta, quebrou a coluna em diversos pedaços, e os médicos, na época, disseram que ele nunca mais iria se mexer. Mas ele já fazia esses estudos, já era neurocientista. Com um pouco tempo, não sei, não vou precisar quanto tempo, meses ou anos, não sei, ele saiu andando, com a autocura, trabalhando a fisiologia dele, sem milagres. E isso os arcturianos deixam claro quando eles dizem que nós temos a capacidade instalada de autocura, a capacidade instalada de estarmos evoluindo o mais rápido possível. E a fisiologia, ela é o maior movimento que nós podemos fazer, até no nosso emocional, nos nossos corpos. A fisiologia, ela nos dá elementos, né? E Joe Dispenza prova isso através das pesquisas dele, através dos livros que ele nos traz, as experiências que eles têm. Se vocês já tiveram algum estudo a respeito, os cientistas que trabalham com Joe Dispenza são céticos. Eles comprovam cientificamente tudo que Joe Dispenza está falando. Não é um livro onde vem deduções, ou vem possibilidades, ou vem informações de seres, não. É comprovação científica. É isso que eu queria deixar claro. Pode continuar. Só um Oi? O Otto está querendo. Boa noite, Otto. Fica à vontade. Opa, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Essa parte do Joe Dispenza, né? Estava lendo o livro dele, e bem no início, ele comenta muito sobre essa questão de transcender o tempo linear, né? Sim. E eu acho que essa parte é muito impactante, tanto nesse texto dele, do Joe Dispenza, né, quanto também da Eloá, antes ali, né? E ele chega a comentar uma certa situação, uma certa experiência que ele teve, que ele estava no momento ali presente, né, no processo ali no sofá. Com certeza o Oswaldo aí já deve saber bastante dessa experiência que ele teve ali no início, né, do livro, né, onde ele
comenta ali, né, a prática que ele está fazendo, né, e ele começa a perceber, começa a vir uma lembrança dele lá na infância, de que ele meio que, uma prática que ele começou a fazer no presente, ele começou a lembrar que na infância ele passou, como se o tempo não é linear, né? Então, o que ele estava fazendo no presente afetou o passado dele. E na mesma experiência que ele teve ali no sofá, ele também acabou tendo uma experiência acessando um futuro também, né? Tudo naquela prática ali que ele teve, né? É uma das partes do livro que ele comenta sobre isso, né? De transcender o tempo, né? E eu acho que esse ponto ali, o primeiro parágrafo dele, desse trecho, eu acho que ele enfoca muito isso, né? De que se você quer experimentar o sobrenatural, você precisa antes dominar o conceito do momento presente, né? É o poder do agora, que a gente não tem noção de como pode afetar, né, nossos traumas, nosso passado, né? Mas também, com certeza, né, muito mais fácil para a gente pensar que vai afetar o nosso futuro, né? Então, mediante a tudo isso, eu queria perguntar para o Oswaldo, e para todos que estão aqui presentes, né, se vocês já tiveram alguma experiência, né, onde vocês transcenderam o tempo ali, naquele momento. No meu caso, tem 6 anos que eu pratico através, né, eu tenho um mentor, Arthur, aqueles que estão conosco na escola e todos, esse mentor, ele me orienta o tempo todo. Então, para mim, hoje, dentro dos estudos arturianos, a gente realmente tem essa viagem, vamos chamar viagem, todo mundo fala de viagem entre aspas, né? Eu falo que viagem é real. Então, nós temos realmente muitas situações e tudo que a gente aprende é necessidade, não tem curiosidade, não tem merecimento. Necessidade de passar por aquilo. Então, eu já estive dentro do projeto que eu faço hoje de manifestar o máximo possível na minha área de influência. Eu precisei de fazer muitos movimentos comigo mesmo. Então, hoje, a partir do momento que você começa a ter necessidade de sentir a sua expansão, você começa a ter viagens, principalmente no passado. E essas viagens te traz, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tinha muito horror a certas situações que eu via na sociedade. Até o momento que eu, por necessidade, eu me levei e fui levado para situações que eu fiz bem pior em outras vidas. Então, o julgamento é zero. Quando Cristo fala, joga a primeira pedra, é o que aconteceu comigo. Eu agora olho com compaixão. Eu tive necessidade de passar por isso, foi traumatizante para mim, passei uns 15 dias muito mal, de ter sentido o que eu sentia na época, naquela vida, e que eu fazia da melhor maneira possível. Então, hoje eu olho com compaixão para essas situações, porque eu sei que daqui a anos, essa pessoa que hoje está praticando, ele vai ter o que eu tive também. Ela vai ter a mesma oportunidade. Como o tempo ele é circular, não existe, muito ou pouco tempo, não existe isso no tempo circular, né? Então, eu posso passar para você essa experiência, que eu participo constantemente. Alguém mais levantou a mão? A Fátima. Fátima. Nossa. Eu levantei a mão, porque o déjà vu também é uma experiência dessas. Essa sensação de você estar num lugar e você fala, puxa, eu já vi isso. Né? Ou seja, exatamente, de alguma maneira você já, num outro ponto, você fez uma captação que agora você consegue perceber. Então, no fundo, todo mundo tem essas experiências, né? Uhum. E, na verdade, assim, né, dentro do trabalho do próprio Joy Dispenza, quanto mais você aprende a ter o controle da mente, não no sentido do ego, mas no controle de você ter consciência de si,
mais você vai conseguindo fazer essa mudança em você. Estou tentando resumir a história aqui. Você vai conseguindo mudar em você, porque você vai trabalhando esses registros. Então, pode vir muitas memórias na pessoa também, né? Em qualquer processo, até num processo de acupuntura, num processo de terapia, né? Então, à medida que você vai se alinhando, porque você precisa de um alinhamento, quer queira ou não, né? Você vai conseguindo ter essa possibilidade de ter acesso a essas memórias. É mais ou menos isso. Só Tentando resumir a história, é mais ou menos isso. complementando, só mais uma vez, Joe Dispenza não é holístico, ele é cientista. Então, tudo que nós sabemos, através dos livros arcturianos e de outros estudos, são estudos holísticos. Esse que nós estamos trabalhando é científico, né? E só uma frase que eu achei muito interessante, você tem que sair do seu caminho. Essa frase é muito impactante, é profunda essa frase. É a mesma coisa que que a gente às vezes lê de você tem que se despedir do eu Isso, antigo exatamente. para o novo eu. E, na verdade, o trabalho dele todo começou, mesmo ele sendo cientista, a partir da experiência dele, né? Isso, com certeza. Do acidente dele, ele foi capaz de perceber que você pode... ele não iria andar, ele tinha um diagnóstico que ele não ia andar, para quem não sabe, né? Que ele não ia voltar, e ele passou a trabalhar conhecendo todas as células do próprio corpo dele, da própria coluna dele, então ele foi ativando as células através do poder mental, que seria o poder arcano, né? Com certeza. E a química, né, da fisiologia, que ele estudou também, né? Ele produziu química o suficiente para se curar. Xamã Cláudio está aí. Fica à vontade, Xamã. Boa noite para todos. Boa noite. É muita coisa, Otto. Respondendo ao que tu falou, eu venho vivendo há muitos anos essas experiências. Porém, eu não estudava a respeito do assunto, mas eu praticava como se fosse até uma brincadeira para mim, né? Mas depois que eu conheci os arcturianos, conheci seu Oswaldo, eu comecei já a olhar com outro olhar e fazer um outro tipo de conscientização dessa situação. E como a colega falou, não sei se foi a Fátima, a coisa vai aumentando cada vez mais, que hoje eu falando contigo aqui, eu consigo, do jeito que eu estou falando com todos vocês, não é para me engambelar de nada, de querer aparecer, não é nada disso. Mas eu não gosto nem de falar disso, porque as pessoas às vezes não entendem. Você está no lugar certo. Pode falar. Mas eu consigo estar falando com vocês e estar em outro lugar ao mesmo tempo. Eu já, ao mesmo tempo que eu estou me vendo já acima do planeta agora, estou me vendo lá, de uma outra forma, com outro corpo, tá? Estou falando com vocês e estou me vendo junto com meu filho lá na casa dele. Normal, está se tornando normal isso para mim, né? É uma mudança que eu também ainda não tenho essa situação, mas está se tornando normal. A partir do momento que, depois que eu conheci o arcturiano Toma, né, onde as equações começaram a surgir na minha cabeça, na minha mente, porque aparecia várias equações em cor amarela, e muita velocidade. Hoje eu começo a falar e eu começo a ver as geometrias sagradas saindo da minha boca, na minha mente, né? Na minha visão. Então, está se tornando muito... E eu estou vendo o que pode acontecer. E eu tenho reparado o seguinte, olha o que eu vou falar aqui, tudo já aconteceu. Aí eu vi tudo o que aconteceu,
e estou vivendo uma coisa que aparentemente ainda não aconteceu, mas já aconteceu. Tá? Então, isso está se tornando natural comigo. Antigamente eu ficava mais, né, por que é isso? Agora não. Está vindo numa normalidade. Nos momentos onde a gente vive situações como eu estou vivendo agora, nesse momento que eu estou aqui de férias no Rio de Janeiro, se envolvendo com a família, aí vou vendo como os meus parentes, todos eles estão arraigados a um pensamento antigo, retrógrado, e, vamos dizer, na Matrix mesmo, né? E que se você comenta alguma coisa, o pessoal faz até brincadeira. E aí você tem que sair de perto um pouquinho, respirar, para não deixar a sua frequência cair, né? E aí tá, deixa para lá, né? Mas aí você vê como você está diferente desse pessoal todo. E como aí ontem mesmo eu estava me perguntando como chegar a eles, como chegar. Eu tenho me questionado muito sobre isso. Como ajudar a esse pessoal que não consegue ainda entender a situação. Mas é isso. Mas é Cláudio, isso mesmo, está acontecendo e acontecendo cada vez mais. Tá? Cláudio, tem uma resposta que os arcturianos nos dão. Eles estão aqui há 40 mil anos esperando que nós os perguntemos. Então, é a mesma situação, fica 40 mil anos aguardando seus parentes chegarem. E eles chegaram, eles esperaram 40 mil anos. E nós temos 200 anos que nós chegamos neles, né? Então, é isso que a gente precisa de estar sempre assim, não ficar ansioso. Então, traz para o momento presente que alguém vai chegar, igual todos que estão aqui hoje, inclusive nós também, nós já fizemos tudo que eles já fizeram, né? Nós não somos especiais, nós somos especialistas em informar o melhor, né? É verdade. É verdade, seu Oswaldo. E a gente tem que ter muita paciência Isso. para todo esse conhecimento que está chegando, que, como a gente fala, a gente até sabe disso daí, mas a gente não lembrava, só que as lembranças estão vindo com muita velocidade de muita coisa. Com certeza. Hoje mesmo eu não acredito que seja um insight, eu acredito que seja lembranças que estão vindo à tona, né? Sim. Então, e uma outra coisa também, gente, que eu não consigo mais falar, eu não. É que vocês não sabem direito como é que a minha mudança de vida está sendo tão veloz, tão rápida em todos os sentidos. Eu tive que tomar uma reforma íntima mesmo rigorosa da noite para o dia, né? Então, é tudo aquilo que eu aprendi como verdade, todas aquelas coisas todas, hoje que eu decidi Colocar e na vou prática, né? e estou numa outra sintonia, numa outra situação. Mudança geral. E que se dane o mundo, que eu não me chamo Raimundo. É assim que eu estou. Gratidão, Cláudio. Gratidão. Dagmar, pode. Oi, eu fico. Obrigada pelas palavras do Antônio e da Fátima, que já me deram algum alívio aqui, mas eu fico impactada com tanta informação e eu falo, gente, onde é que eu estou o que eu estou fazendo nesse grupo? Porque eu não entendo nada do que vocês estão falando. Embora sempre tenha sido, digamos assim, a minha praia, né? Sempre estudei, sempre li, sempre gostei, sempre participei de coisas esotéricas, holísticas, né? Sou motivo de chacota na família, Antônio, pelos meus pensamentos, as coisas que eu acredito, né? Mas, assim, eu não sei nem por onde começar, gente. É muita informação. Eu não sei como que eu começo, que livro que eu me agarro, por onde que eu começo? O que eu faço? Eu estou perdida. Eu posso. Desculpa. Não, eu ia falar só uma coisinha. A minha irmã é uma pessoa boníssima, amável, ajuda todo mundo,
mas ela tem os princípios muito bom, moral, ético, aquela coisa toda, mas ela acha tudo que é brincadeira, que é isso, que é historinha, né? Então, ontem, esses dias todos, inclusive, a minha pergunta foi mais por causa dela, de ver ela do jeito que ela é, inteligente, tudo, e não conseguir entender. E aí eu comecei a me questionar, né? Aí eu consegui ontem falar com ela de uma forma que, bem calma, esperei um momento oportuno de tocar. Minha irmã, vamos dar uma olhada numa situação aqui. Você quer passar numa terapia comigo, no CIA? Aí é uma coisa simples, é uma tecnologia. Conversei da melhor forma possível, aí ela aceitou. Já deu um Aí passo, né? já deu um passo, é isso aí, Então, ela é isso. aceitou. Isso aí vai ser uma chave para ela conseguir começar a ver alguma coisa. Agora, ela é uma pessoa boa, tem bom coração, é uma pessoa que não deseja mal para ninguém, aquela coisa toda, mas está vivendo um holograma. E o que eu vejo, seu Oswaldo, meus amigos aí, é um holograma muito bem montado, uma teia de aranha, onde está prendendo muita gente, muita gente. E a gente tem que... Aí teve duas situações. Uma, não vou fazer nada por ninguém. Outra, ou eu vou tentar fazer por muita gente. Então eu estou pensando em fazer o máximo de gente possível e entender. E essa coisa, seu Oswaldo, tá tão... Tem hora que me deixa até incomodado, porque eu chego perto das pessoas e consigo sentir todo o sentimento das pessoas. E aí, às vezes, eu necessito de falar para ela que ela está precisando se perdoar, que ela está precisando respirar, que ela está precisando pedir perdão e se amar. Eu tenho... Uma coisa cresce em mim numa tal forma que eu não estou conseguindo me controlar. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu falo ou não falo? Eu falo, aí eu procuro um jeitinho bem delicado de chegar perto da pessoa, pessoas que eu não conheço, eu nunca vi na minha vida. Aí eu falo, quando eu falo, as pessoas começam a chorar. E é muito interessante isso, gente. Gratidão. Vamos lá. O Rodrigo levantou a mão. Boa noite. É o seguinte, eu pergunto para o Otto. Otto, você fala que já tem a impressão que já viveu aquela situação. Vários livros que eu tenho lido relatam, né, que nós temos uma programação no plano astral, né? Então, eu gostaria de saber de você se realmente você não tem conversas com as entidades, né, nessas aparições que você, nesses locais que você se vê, se você não trocou ideias sobre isso, se realmente é uma verdade ou se é uma lembrança de programações antes de vir para a Terra. Obrigado. O relato que eu contei foi o relato do Joe Dispenza, né? Não foi o meu relato, não. Né? O relato do Joe Dispenza no livro dele, no caso. Perfeito? Não, eu acho que eu confundi. Não é você, Otto, é o Cláudio, né, do Rio de Janeiro, que falou que vive... Desculpa. Viu, Cláudio? É para você que eu passo essa pergunta. Eu estou pensando para falar um pouco. Eu realmente vivo isso de uma forma real. Tá entendendo? Isso tudo é real. Eu nem estava prestando muita atenção na pergunta que você fez, porque eu pensei que era para o Otto, né? Não, a pergunta é a seguinte: se você, nessas experiências, nessas vivências que você tem com o passado, se você tem contato com os seres, se você questiona sobre o que você está vendo, o que a gente vê muito em livros
que a gente tem uma programação, todos nós temos antes de vir para a Terra, e a gente tem que passar por aquilo. Se realmente você está lembrando de uma programação ou de existências reais. Então, antigamente eu não perguntava. De um tempo para cá, eu comecei a perguntar e questionar. E eu tenho tido respostas, tá? E inclusive, algumas das vezes, isso sem eu fazer uma cerimônia, tá, seu Oswaldo? Porque eu faço cerimônia com a Ayahuasca também, que é uma outra ferramenta que abre outro campo e que a gente consegue também fazer tudo isso, de uma forma até mais fácil. Mas isso já está acontecendo sem eu estar em cerimônia com a Ayahuasca. E aí, eles, muitas das vezes, eles chegam falando de forma diferente, e eu aprendi o seguinte, vou até passar para vocês aqui, que de repente pode ser utilizado por vocês. Caso vocês não estejam entendendo o que eles estão falando e transmitindo, você fala para eles, eu não estou entendendo. Eles vão continuar falando do mesmo jeito, transmitindo do mesmo jeito, mas você vai entender o que eles estão dizendo. Então, as coisas que eles me falaram, me mostraram, muito, muito forte, entendeu? Então, é assim, eu consigo falar com eles, consigo me comunicar e realmente viver aquele momento, tá? Fátima, você é a próxima. Está falando tanta coisa que eu até me perdi, mas assim, a Dagmar fez uma pergunta de como começar, tá? Olha, Dagmar, sim, eles estão falando aqui dos livros do Joy Dispenza, por exemplo, que você pode procurar, tá? O que o Antônio falou, o Antônio Cláudio falou, eu entendo bem o que ele vive, porque eu vivo nisso há mais de 30 anos, né? Eu acho que tem obras fantásticas que você pode ler, até mesmo o Juliano, a Eliohá, tem muita coisa que... Assim, o que é importante? Gente, ó, mesmo no que está no Joy Dispenza, a gente tem que abrir a mente, soltar a mente. Que nem o Antônio Cláudio falou. Se uma pessoa está muito apegada àquele pensamento ortodoxo, cartesiano, né, está lá nas crenças limitantes, ele não consegue ir muito além. Por quê? Porque ele pensa daquele jeito, está lá naquele quadradinho, então ele não tem uma abertura. Então, o primeiro ponto nosso é abrir a mente, soltar. Porque tem coisa que nem o Cláudio falou, né? É bom ter grupo que você pode falar as loucuras que for, que o outro entende o que você está falando, porque no dia a dia tem coisa que você não comenta com os outros, porque é impossível comentar com os outros, né? Então, você tem que se abrir, né? Pegar, pensar assim, abertura da tua mente, passar a ler, passar a estudar, naturalmente as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque nós somos seres que viemos para a Terra, mas nós viemos com muita coisa que nós já aprendemos de outras vidas, de outras experiências, de outros planetas. Então, realmente, como foi dito aqui, a gente tem um projeto encarnatório, tá? Nós temos um corpo físico, mas nós temos uma consciência milenar, vou colocar milenar, tá, gente? Tem uma consciência de muita coisa. Então, é muito comum quando a pessoa começa a se abrir, a gente vê isso até em atendimento de criança. A criança, ela começa a se desenvolver e a pessoa fala, nossa, parece que eu estou mais inteligente. Não, a pessoa não está mais inteligente, ela está desbloqueada. Então, à medida que você vai se desbloqueando, parece que você tem mais inteligência, que você tem mais memória, que você é mais tudo, mas não, aquilo tudo é está dentro de você, o potencial é teu, o potencial é nosso. E nem quando eu falei do déjà vu, você já, em algum momento, você já captou você já passou por aquela situação, você lembra algo que você já viu. Então, nós temos muitos registros internos e tudo isso está dentro de nós. À medida que você fala, bom, vou pegar qualquer livro, você está conversando com você, porque você está conversando com todas as suas partes, tá? Então, ó, vou começar a ler isso daqui e vou me abrir e vou entendendo e você vai trabalhando, sair dessa caixinha, que na verdade isso é cultural e não vou entrar em outras coisas de religião, que fica preso.
Então, o que o Cláudio está falando é num crescente. Então, a telepatia é um crescente, o que a gente chamaria de paranormalidade é um crescente, mas é um crescente, não é porque apareceu, é porque a gente vai permitindo que aconteça, tá? E sem se preocupar realmente se as pessoas vão entender ou não, né? Porque o caminho é de cada um. E aí, como eu falei, a gente procura grupos para tal. E a gente está sempre se modificando, né? Porque a ascensão é um processo contínuo de transformação, né? De transmutação, tá? Mas, enfim, não sei se eu te ajudei, hein, Dagmar. Ajudou sim, Fátima. Muito obrigada. Fernanda. Eu passei esse final de semana só encerrando por outra transformação, porque ela é contínua, né? Porque eu acabei indo... Eu sei que o Antônio, o Cláudio também vê dragão, eu comecei a ver dragão e fui parar numa vivência com a Mônica Medeiros, nesse final de semana, com dragões. Você vai falar com quem? Olha, estou lá onde você está. Ah, eu vou fazer uma vivência com um dragão. Você acha que você vai falar isso para qualquer pessoa? Porque fala assim, olha, vou te dar uma fichinha para ali para o hospital psiquiátrico mais perto, deu para entender? Você acha que eu vou para a nave? Essa noite eu estive na nave. Você acha? Então, a gente se reúne nos grupos que falam a nossa linguagem e a gente ajuda, mesmo que a gente não fale para as pessoas que elas precisam de ajuda, o processo de vibração, né? O processo que a gente pode fazer, às vezes, é vibrar para todo mundo, né? Parei. Fala aí, Fernandinha. Oi, meu amor. Então, aproveitando assim, cada palavra de cada um de vocês, eu estava aqui pensando, nós estamos num momento planetário, né, de término de um ciclo que era em peixes e entrando num ciclo em aquário, onde as coisas estão muito rápidas, muito aceleradas. O tempo é outro, antes eram 24 horas, cientificamente foi provado que agora são 16 horas. Então, tudo está muito acelerado. Inclusive, o ser humano está acelerado. Só que tem pessoas que ainda estão com padrões da era de peixes, que é a era que a minha avó vivia submissa e vivendo um padrão de vida totalmente diferente que as mulheres vivem hoje, assim falando no caso feminino, né? Então, imagine a alegria da gente estar neste momento na Terra, vivendo isso, aquele padrão antigo e tudo isso de tecnologia que hoje em dia a gente está aqui sentado conversando e colocando um mundo de experiências, né, de todos os níveis, científicas, espirituais, né, de conhecimentos, e a diferença, e aonde a gente está nesse meio todo, a gente se sente um grãozinho de areia, né, neste todo, mas vivenciando essa imensidão que é essa espiral do tempo, onde a gente entrou numa era de aquários rachando, convivendo com tudo, e essa beleza de ouvir vocês falando tudo isso, e a gente aqui se entendendo perfeitamente, e de vez em quando chegando num grupo que as pessoas estão no outro, ainda na era de peixes, né? Então, era isso que eu vejo, assim, vocês falando, e de maravilha, que bênção. Viva a tecnologia, que a gente está aqui juntos, colocando experiências maravilhosas, né? E com a consciência de que tudo isso está acontecendo na nossa Mãe Gaia, que é uma troca de era. Né? E aí, quando a gente vê assim, parece que fica mais simples entender o ser humano, os que já estão entendendo e os que ainda não estão entendendo nada, né? Era isso que eu queria falar. Val, você quer falar? Eu queria dar continuidade no acolhimento da Dagmar, com as palavras lindas faladas pela Fátima, pela Fernanda.
Mas eu penso que nós estamos num momento que é muita frequência, Dagmar, e nós não precisamos saber. A frequência que nós estamos sendo chamados é no sentir. Se você veio para uma sala dessa em que você fala, não estou entendendo nada que as pessoas estão dizendo, mas eu tenho certeza que você sente pelo menos o amor que está acontecendo aqui, a união para algum propósito, das pessoas que já estão se encaminhando para uma luz maior, por um caminho diferente desses que a Fernanda citou, que foi feito pelas nossas avós, bisavós, até as nossas próprias mães, né? Então, não se preocupe muito em saber, procure sentir a frequência que você está entrando e o amor que essa frequência tá sendo enviada, porque é tudo que a gente precisa agora, sentir a mudança, porque o saber, eu não sei, é legal a gente saber, óbvio que é, mas tudo que a gente está no movimento é do sentir. Então, eu acolho você assim, vem com a gente e sente que você vai também entendendo com o tempo, mas entra na frequência do sentir. É isso, só. Gratidão. Cláudio, nós vamos dar continuidade à leitura. Daqui um pouquinho você entra, pode ser? Porque senão a leitura vai ficar perdida. Porque o papo está tão agradável, a troca de experiência está tão linda, e a gente vai chamar mais um trecho, porque o documento ele vai dar continuidade semana que vem, mas vamos puxar mais um pouquinho para as leituras, pode ser? Pode sim, pô. Então tá bom. Vamos lá? Eu queria só falar da minha experiência de estar presente, é bem rapidinho. Mais ou menos em fevereiro, eu queria muito alguma coisa que acontecesse e eu comecei a perceber as coisas caminhando para que aquilo acontecesse. Então, assim, foi mais de um mês, então, assim, umas 3, 4 semanas, eu vendo a sequência de fatos e situações acontecendo para que chegasse naquele ponto, entendeu? Então, eu acho que estar presente dá esse presente para a gente, né? A gente perceber a vida acontecendo para que se chegue a determinado ponto, entendeu? É só essa minha experiência, uma delas, né? São várias, mas uma delas foi essa. Vamos lá. Eliohá. Frequentemente nos referimos à dimensão espaço-tempo ou ao campo de energia espaço-tempo. Ao entrar na terceira dimensão, você imediatamente enfrenta limitações porque essa dimensão está configurada de forma polarizada. Você tem a energia Yin e a energia Yang. Você tem o positivo e o negativo. Você tem o bom e o ruim. Você tem o presente e o futuro. Você tem que se ajustar a essas limitações. Mas o universo, e especialmente o contínuo espaço-tempo da quinta dimensão, fornecem formas de transcender essa dualidade e polarização. Quando você consegue transcender as polarizações e a dualidade, você abre novos campos de luz e energia curativa. Um dos conceitos que nos ajuda a compreender a capacidade de transcender o espaço e o tempo baseia-se no pensamento ou teoria holística. Pode continuar, a gente ouvir Sananda agora. Sananda. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Fui levado dentro de outra dimensão de percepção consciente que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Acho que é bem isso aí que eu vivi. Viu? Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Essas, então, pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha movimentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir.
E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente. Física quântica. E, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. Pode continuar? Pode. E ainda mais impressionante foi a abertura da minha mente, a compreensão em consciência cósmica, de que tudo o que havia testemunhado era realmente poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo que era visível estava manifestando um estado de consciência diferente, que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. Compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. Era impossível dizer isso é vida ou aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência e era o poder criativo de ambas. Mente universal divina, mais além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Só complementa com o Joe Dispenza, que ele vai falar e dar a resposta para a Sananda, daí a gente entra no assunto. Tá. Joe Dispenza. Vamos dar uma olhada em como o cérebro funciona. Quando qualquer tecido neurológico do cérebro é ativado, ele cria intenção. Só um Consequente... Tá. Só um minuto. Sananda fala em convicção e Joe Dispenza fala em intenção. Então, eles estão no mesmo assunto, né? Consequentemente, a partir de uma compreensão neurocientífica, intenção é o cérebro em ação. Quando o cérebro está em ação, você, na verdade, está acionando uma sequência, padrão e combinação específicos de redes neurológicas. Essas redes neurológicas, ou redes neurais, são aglomerados de neurônios que funcionam juntos como uma comunidade, como um software automático ou uma macro, porque você executou aquela ação muitas vezes. Em outras palavras, os neurônios que entram em ação juntos para realizar a tarefa se tornam mais interligados. Quando você escolhe conscientemente realizar uma tarefa, podemos dizer que está escolhendo e instruindo automaticamente esses neurônios para entrar em ação e criar um nível de intenção. Aprendizado do ponto de vista neurocientífico é quando os neurônios se reúnem para formar milhares de conexões sinápticas e essas conexões se reúnem em complexas redes neurológicas tridimensionais. Então, alguém quer fazer algum comentário inicial? O que nós temos aí, a Nídia, pode falar, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria comentar uma coisa que aconteceu comigo essa semana, segunda para terça-feira, que tem muito a ver com essa questão da intenção. Eu estava procurando um documento, né, um certificado que eu precisava achar, precisava entregar naquele dia, e procurei, revirei tudo, não estava achando, não estava conseguindo achar. Eu falei, vou parar de procurar agora, vou descansar, tomar meu banho, e amanhã eu vejo isso, né? Falei, vou soltar. E antes de dormir, eu intencionei, né? Aquelas perguntas que a gente faz, né, de barra de access, como eu posso encontrar, né? Como eu posso resolver essa questão? E soltei para o universo. E o que aconteceu foi que na hora que eu me deitei para dormir, eu não estava dormindo profundamente, mas não estava totalmente acordada, estava num intervalo ali. Me veio exatamente o armário que eu tinha que procurar,
a pasta, a prateleira que eu tinha que olhar, a pasta que eu tinha que abrir, e ali eu ia achar. E aí eu dormi, porque eu estava meio nesse coisa, e dormi. No dia seguinte eu levantei, fui no armário, procurei nessa pasta, nesse local, exatamente, quase que desenhado assim para mim, e achei o documento lá. Então, para mim, é essa questão da intenção mesmo, né? Quando a gente coloca uma intenção e solta, né? Sem querer controlar essa intenção, soltar ela. E parece que a coisa flui. É só isso que eu queria comentar. É exatamente isso. Nós temos informações, né, que a gente está sempre buscando e sempre recebendo essas informações e acreditando e com a convicção de que essas informações são reais. São informações de nós mesmos, como seres superiores que somos. Então, Juliano nos chama sempre a atenção, sejam receptores dessas informações. E a fé é muito mais do que uma oração. A fé é acreditar no universo. Então, a gente tem tantas crenças que eles usam esse termo, saem da sua lógica racional. A lógica racional são essas crenças que nós temos, e nada além do que a gente entende está certo. Só o que eu sei é que está certo. Isso, nós não somos receptores nesse momento, porque eu não quero aprender mais, eu já sei tudo. Então, a partir desse momento, nós nos bloqueamos. Nada nos bloqueia, só nós nos bloqueamos. Nós nos escolhemos, não somos escolhidos. Nós não somos melhores ou piores do que ninguém. Nós somos nós. E aí, quando a gente expande essa nossa lógica, vem a lógica universal, foi esse exemplo que você deu agora. Então, você se abriu para receber essa lógica universal, essa busca de energia. Nós trabalhamos com essas energias para todo mundo, menos para nós mesmos, né? Nós somos terapeutas maravilhosos para outras pessoas. Para nós mesmos, não, né? Então, temos diversas estruturas para estudar e para perceber que nós somos poderosíssimos. Isso são palavras de Sananda, que nos deixou. Vocês são deuses. Vocês fazem mais do que eu, se vocês quiserem. Então, esses exemplos assim são pequenos, mas é o dia a dia nosso que nós percebemos essa lógica universal, que é chamada a intuição, o tempo todo está batendo na nossa porta, mas a gente fica trancado dentro das crenças, dentro da lógica racional. Eu não vou falar porque o que as pessoas vão falar de mim? Então, a gente não anda, não comenta, a gente fica preso dentro de nós mesmos. Né? Nós é que colocamos as grades em nós. E aí está sendo essa chamada, e nós estudamos isso, e cientificamente também nós trabalhamos os nossos neurônios, buscamos informações que nós já temos dentro de nós. Né? Cláudio, quer falar? Quero, seu João. E aí que eu venho trabalhando a reforma íntima, e aí uma coisa muito interessante, a fé. Eu não tenho mais fé, eu tenho a certeza. Então, esse nome de, eu tenho fé, não, eu tenho certeza. Então, quando você faz a reforma íntima, começa a trabalhar ela, você começa a ter a certeza. E quando você tem a certeza, as coisas começam a acontecer com uma velocidade muito grande. Do mesmo jeito que eu não estou, isso aí é uma coisa que eu estou trabalhando, eu não estou chamando mais ao espírito. É energia, tudo é energia. O espírito, acho que foi um nome que foi dado, é energia, não espírito. Então, é uma coisa assim, tá entendendo?
Então, eu vi ali, na palavra lá em cima, que a fé, não a certeza. Eu tenho a certeza do que sou. Eu tenho a certeza do Criador, essa energia cósmica. E pronto. Eu vejo por aí, sabe, seu Oswaldo? Com certeza. E, quimicamente, isso produz ligações maravilhosas dentro de nós. Essa fé, essa certeza é só palavra, é a mesma coisa, é a mesma energia. A fé e a certeza é a mesma energia. A vontade e a coragem é a mesma energia. Então, isso tudo é científico. Nós produzimos quimicamente tudo que nós trabalhamos para nós. Então, o Joe Dispenza diz isso abertamente: emoção é a energia em movimento. Então, nós trabalharmos a emoção certa, no pensamento certo, nós só temos a melhorar nossas características, que nós somos seres perfeitos aqui. Nós somos um IA maravilhoso, porque nós estamos cheios de emoção. Mas nós trabalhamos e construímos IAs para colocar aqui no planeta. Essa IA aí não é novidade, não. Nós somos milenares. Nós somos inteligência artificial com emoção. Ninguém mais quer que podemos continuar. Só, seu Oswaldo, e nós temos feito treinamento através de orientação do Toma, né? E até do Dragão, como a Fátima falou, onde nós começamos a fazer um trabalho, eles nos orientam para que a gente comece a se comunicar através da telepatia. Já tem gente lá junto do nosso grupo que já está começando a perceber que o outro está falando com ele. Mas é treinamento. É exercício, porque os seus neurônios vão se programar para ter esse exercício rotineiramente. Então, a telepatia é exercício neural. Tudo é exercício neural. Isso é base da nossa essência. Nós somos perfeitos. Podemos continuar? Melhorar. Existe uma teoria na psicologia moderna que se baseia no todo e é conhecida como campo Gestalt. Nota do autor: Gestalt é uma palavra alemã que significa tudo e foi a base de um tipo de psicologia desenvolvida por Fritz Perls, chamada psicologia da Gestalt. Na teoria da Gestalt, o todo é maior que a soma das partes. Contudo, neste pensamento tridimensional linear, vocês são treinados para olhar cada parte separadamente. Se você olhar para si mesmo, para suas partes individuais separadamente, poderá olhar para aquelas partes que estão cheias de doenças ou para aquela parte de você que está desconfortável. Você pode se concentrar em apenas uma parte. Mas na teoria holística ou na teoria de Gestalt, dizemos que olhamos para a pessoa como um todo. Você olha para tudo, não apenas para aquela parte que seria considerada doente. E isso se torna importante quando curamos, porque quando fazemos a cura, temos que olhar para todo o sistema da pessoa, incluindo a jornada da sua alma e do seu eu multidimensional. O Joe Dispenza fala, né, entre passado, presente e futuro. O Joe Elioha também fala, Sananda fala. Pode continuar, professor? Joe Dispenza. Pense em aprendizado como um upgrade do cérebro. Quando você presta atenção a um conhecimento ou informação e aquilo faz sentido para você, a interação com o ambiente deixa impressões biológicas no cérebro. Quando você experimenta algo novo, seus sentidos escrevem a história neurológica do cérebro e mais neurônios se juntam para formar conexões ainda mais enriquecidas, promovendo o upgrade do cérebro. Experiências não só aperfeiçoam o circuito cerebral, mas também criam emoções. Pense nas emoções como um resíduo químico das experiências passadas, um feedback químico. Quanto mais forte o quociente emocional de um acontecimento em sua vida, mais duradoura a impressão no cérebro. É assim que se formam memórias de longo prazo.
Então, se aprender significa fazer novas conexões no cérebro, lembranças são a manutenção das conexões. Como seus sentidos o ligam ao ambiente externo e gravam neurologicamente a narrativa em seu cérebro, quando você vive um acontecimento com elevada carga emocional, boa ou ruim, o momento fica neurologicamente gravado no cérebro como uma memória. Portanto, quando uma experiência altera a forma como você se sente quimicamente e aumenta a sua atenção para o que causou a alteração, você associa uma pessoa ou uma coisa específica com a localização de seu corpo em um tempo e lugar específicos. É assim que se criam memórias interagindo com o mundo exterior. É seguro dizer que o único lugar que o passado realmente existe é no seu cérebro e no seu corpo. Ótimo, eu gostaria que você comentasse sobre o que a gente conversou agora, pode ser? Oi, eu? Isso. Falar o quê? Sobre o que a gente leu agora, na área da psicologia, Gestalt, esse assunto, da parte do todo. Na verdade, eu estou bem afastada dessa psicologia tradicional, né? Mas tá Totalmente fora. Mas a dentro da Gestalt, sua, que ela está... Oi? dentro da sua compreensão, né? Dentro da sua experiência, que foi lida agora. A minha experiência, eu estou que nem o Cláudio, a minha experiência foi muito diferente, né? Porque o que eu chamo de fenômenos começaram quando eu atendia, né? Então, até acho que quando eu participei da roda de conversa que eu me apresentei, eu expliquei isso para as pessoas, né? Eu atendia e coisas começavam a acontecer e eu não tinha a menor noção do que era, né? E como boa psicóloga bem convencional, achei que estava ficando louca, né? Porque é óbvio, né? E uma determinada situação me fez ver que tinha algo acontecendo no consultório. Foi uma pessoa que eu falei uma coisa e eu sei que ela nunca tinha me falado sobre aquilo. Então, eu falei, tem uma coisa errada. E a pessoa confirmou o que eu estava falando, mas eu sabia que ela nunca tinha falado aquilo. Então, foi daí que eu falei, tem alguma coisa acontecendo, e foi quando eu comecei a fazer os estudos, porque eu queria conhecer fenômenos, tá? Eu sempre pesquisei fenômenos, porque a coisa é muito grande. É como, desculpa, eu sou péssima para nome, mas acho que talvez foi a Nídia que comentou, essa experiência de jogar uma mensagem para o universo, eu falo, bom, perdi uma coisa tal, e está aberta, e você é direcionada para chegar, olha, está lá naquela gaveta, naquela parte. Então, fui sempre tentando entender nada, num trabalho a gente não tem que entender, a gente tem que estar aberta para as coisas acontecerem, como o Cláudio falou, entender que é assim mesmo que acontece, que é. Não é uma questão de fé, é uma questão de existe, é assim mesmo, né? Isso mesmo. Porque não tem como... Se você colocar dúvida... vamos para o Joy Dispenza. Se você colocar dúvida, já acabou, você já cortou o processo. E você falar, será, seja os teus neurônios, porque é você que vai estar trabalhando, já falou, será, acabou, você já cortou. Então, ou você se entrega, porque no meio do caminho é aquela velha história, no meio do caminho você não vai para lugar nenhum, né? Então, o que eu posso dizer, é engraçado que me veio alguma coisa do Jung enquanto a gente estava lendo, aí, eu não me lembro o que é que veio do Jung. Me veio também quando o Cláudio falou. Tem uma frase muito conhecida do Jung, que perguntam para ele se ele acredita em Deus. E ele diz, acreditar em Deus? Eu não acredito em Deus, eu sei que existe. Não é nenhuma questão de acreditar, eu não tenho que acreditar, entendeu? Isso é muito conhecido. Né? E eu me perdi agora. Não sei se era isso que você queria, Oswaldo, que foi. O que eu posso dizer é o seguinte, olha. A experiência que você tem é isso aí mesmo. O que eu posso dizer é o seguinte, nós somos um campo de energia. Nós somos um campo energético, tá? Temos um corpo físico porque é o que a gente precisa para estar aqui por uma série de coisas, mas nós somos um campo de energia, como até eu estava falando para ela, nós temos um potencial imenso dentro de nós,
tá? E se a gente estiver aberto e receptivo também, né, porque a gente interage com todo mundo, isso aqui tem sido uma preocupação muito minha, né, que a gente interage com N pessoas, e as pessoas, elas não percebem que elas são altamente sugestionadas pelas outras mentes, né, que aí entra até o que o Jung falava do inconsciente coletivo. Então, isso tem me preocupado muito, e sempre que eu posso, que nem o Antônio, estou sempre falando para as pessoas, olha, onde você estava, o que aconteceu, que nós somos ainda muito vulneráveis, e se nos fortalecermos... Eu acho que Tá bom, caiu. Oswaldo. Fátima caiu dessa vez, né? Normalmente sou eu que caio. Depois ela continua. Mas o que Joe Dispenza nos traz é que nós, com as leituras e os novos conhecimentos, nós vamos produzindo campos neurais mais fortalecidos. E cada dia nós vamos estar mais convictos dessas informações que vêm do universo. Então, a nossa intuição vai ficando cada vez mais forte, porque vai produzindo grupos de neurônios muito mais bem definidos para receber essas intuições. É científico também. Vocês estudarem o Joe Dispenza, ele traz isso em fatos que demonstram o que é o plantio dos neurônios, tanto positivamente como a área negativa, né? Que é o que ele fala, emoção, energia e movimento. Se a gente pegar as nossas emoções de tristeza e abraçarmos essas emoções, os neurônios vão responder quimicamente com a tristeza, com a energia que desenvolve aquela química. Isso é também. E o que os arcturianos nos passam, o que Sananda nos passa, é exatamente isso. Acreditem que vocês podem mudar. E o Joe Dispenza comprova cientificamente isso. Tem que bater nessa tecla. Não é ficção científica. A realidade é essa. Pode continuar, Fátima. Voltei aqui. Olha, aconteceu duas coisas esquisitas. Do nada caiu aqui, né? E também aconteceu na meditação. Do nada caiu a meditação. Mas é o que eu falei, a gente joga para o universo e acabou e toca para frente, não fica preocupado. Deixa fluir. Duas coisas do Joe Dispenza aí, que até o Oswaldo está falando, né? A gente acha isso no Joshua também, né? Se você quer, por exemplo, você está com o braço machucado e você quer que ele se cure, você não vai pensar assim, eu quero curar o meu braço machucado. Você não vai usar a palavra machucado, porque você está incentivando ou potencializando a doença e não a cura. Então, meu braço está curado, meu braço é curado. Você nunca salienta palavras negativas, que é como o Oswaldo falou, porque quando você coloca, você já intervém no processo. Muitas vezes a gente tem comentários que a gente fala que é para cura, e não, nós facilmente mantemos as doenças, pela forma como a gente lida e pela forma como a gente fala, tá? Então, tem um poder mental muito grande. E uma outra coisa que ele fala também, que eu sempre encho as pessoas com isso, ele diz assim, 80% a 90% do que a gente fala hoje, a gente falou ontem. Exatamente. Mostrando o quanto a gente vive no passado. E é real. Você está lá e você lembra, não, porque ontem a xícara caiu. Então, porque a xícara caiu, a gente vive muito no passado. Então, são coisas que interferem o nosso caminhar, o nosso ir para frente, a nossa colocar a intenção no que a gente realmente quer. Então, às vezes a pessoa fala, eu não estou conseguindo mudar, ela não está conseguindo mudar, porque com certeza tem coisas que ela não está mudando no processo dela, ou na forma que ela fala, ou na forma que ela age, entendeu? É essa que é a questão, tá? Pronto, eu falei de... Fala, Cláudio. Não, perfeito, é isso mesmo. Nossa, mãe, encaixou tudinho. O Márcio está aí, quer falar comentar alguma coisa, Márcio? Eu estou acompanhando aqui, estou aprendendo um monte. Tá certo.
né? Mas me veio um pouco o conceito ali da noosfera, né? Porque o campo do planeta, né, essa consciência, ela, conforme o Juliano nos comenta, né, que ela faz parte toda da consciência coletiva, né? Então todos esses acessamentos, eles vão na noosfera. Por isso que estão o passado, presente e futuro, né? Então a gente trabalha, na verdade, com consciências, né? Então, desde a célula, que é uma consciência, até um órgão, que é uma consciência, o corpo é uma consciência, ou como diz o Kybalion, né? E tudo que está embaixo está em cima, né? Então, desde do micro para o macro, né? Então, o que está me vindo é isso, que esse acessamento é tão amplo, é tão complexo para entender e explicar, né? Mas quando a gente não racionaliza, né? A gente sente, o processo se dá. A racionalização, ela nos fecha os campos. É alguma coisa nesse sentido, até onde eu cheguei aqui. Obrigado, pessoal. Maravilha. Eu queria falar. Eu estou aqui na rodoviária, tem um pouco de barulho externo, está tudo bem. Eu queria falar sobre isso, a questão da racionalização, né? A questão de que coisas acontecem que a gente tem tanta consciência e que a gente, de repente, está aprendendo nesses estudos, isso é tomar consciência da maneira como elas acontecem, perceber, e elas deixam de ser até racionalizadas para ser conscientizadas ou não. O que vocês acham disso? Não, com certeza. Nós temos que ter consciência, nós temos que estar atentos como observadores de que nós precisamos de nos amar. Acho que a chave é essa. O auto-amor me leva a crescer. Eu quero sempre o melhor para mim. Enquanto eu me tornar uma vítima, eu não vou crescer. Porque eu quero que todo mundo me ajude a sair do meu problema. Isso não vai acontecer. Então, eu vou me tornar uma eterna vítima de mim mesmo. Não é vítima da sociedade ou vítima... Então, você encontra pessoas, independente do poder social que ela tem, do poder econômico que ela tem, você encontra pessoas muito ricas que são vítimas de si mesmas, né? Não conseguem sobreviver. Encontra pessoas que estão maravilhosamente bem morando na rua. Então, essa é a diferença do nosso trabalho conosco mesmo. Nós temos, como o Joe Dispenza falou, a possibilidade da gente sair da frente da gente. Nós nos bloqueamos, nós não deixamos a gente passar. Ninguém nos bloqueia, nós nos bloqueamos o tempo todo, né? É isso que eu acho também. Você tem muita razão, sim. Podemos continuar? São 21h56. Se vocês quiserem, a gente pode suspender e continuar esse texto na semana que vem. Ou a gente pode puxar mais um pouquinho. O que vocês acham? Vamos continuar mais um pouquinho? Acho que a gente pode ler mais esse parágrafo da Eloá. Pode ler, então. Eloá. Isso me leva a outro conceito importante para a cura pessoal, que é o campo de energia holográfico. Agora, o campo de energia holográfico da perspectiva arcturiana é expresso dessa forma. Você pode tirar uma imagem de um objeto e, usando um laser ou alguma transmissão de luz, você pode então criar uma imagem tridimensional. Ao observá-la em vários níveis, você poderá ver todas as suas partes. Mas a chave para a nossa compreensão da cura e da energia holográfica é que uma parte pode lhe dar uma visão e ajudá-lo a acessar informações de todas as partes. Agora, isso é fundamental no conceito de cura holográfica, porque queremos ajudá-lo a curar, e a chave para isso é acessar a sua totalidade.
que inclui o corpo, a mente, o espírito, os sistemas de crenças e as emoções. Além disso, temos o campo energético da jornada da sua alma, que inclui o passado, o presente e o futuro. Portanto, para fazer um trabalho de cura em seu eu, olhamos para a pessoa como um todo, o que inclui as vidas presentes, passadas e futuras, e todas elas podem se unir. Continua com o Joe Dispenza, que vai continuar o assunto dela. Joe Dispenza, como seu passado se torna seu futuro? Vamos olhar mais de perto o que acontece bioquimicamente em seu corpo quando você tem um pensamento ou sente uma emoção. Quando você tem um pensamento ou lembrança, começa uma reação bioquímica em seu cérebro que o faz liberar certos sinais químicos. É assim que pensamentos imateriais se tornam literalmente matéria. Tornam-se mensageiros químicos. Os sinais químicos fazem seu corpo se sentir exatamente como você estava pensando. Quando nota que está se sentindo de alguma forma específica, você gera mais pensamentos iguais àquele sentimento, e aí libera mais substâncias químicas do cérebro para se sentir como estava pensando. Por exemplo, se você tem um pensamento temeroso, começa a sentir medo. No momento em que sente medo, essa emoção influencia a pensar mais coisas temerosas. E esses pensamentos desencadeiam a liberação de ainda mais substâncias químicas no cérebro e no corpo que fazem você sentir mais medo. Quando perceber, você estará preso em um ciclo no qual o pensamento cria sentimento e sentimento cria pensamento. Se os pensamentos são o vocabulário do cérebro, os sentimentos são o vocabulário do corpo, e o ciclo de como você pensa e sente se torna o seu estado de ser, então todo o seu estado de ser está no passado. Quando você aciona e dispara os mesmos circuitos do cérebro muitas e muitas vezes, porque tem os mesmos pensamentos, torna permanente o funcionamento do cérebro de acordo com os mesmos padrões. O resultado é que seu cérebro se torna um artefato de seu pensamento passado e com o tempo fica mais fácil pensar automaticamente da mesma forma. Ao mesmo tempo, quando você sente as mesmas emoções muitas e muitas vezes, como acabei de dizer, as emoções são o vocabulário do corpo, e o resíduo químico de experiências passadas condiciona o seu corpo ao passado. Você pode continuar lendo aí, que Sananda responde. Legal. Sananda, é isto. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de suas vidas anteriores, que podem irromper e afetar a sua consciência atual. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor, e você viver com atitude mental de constante crítica. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência, e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus. Se relacionam ao fator... Se relaciona ao fator causativo da consciência, que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas de experiências sólidas. Às vezes, as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração. Ela responde e sua atividade se revela num curto espaço de tempo como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional. E as pessoas podem exclamar, é um milagre. Mas, com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal ou racional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude a sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. No século XX,
As habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo-as apenas à casualidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo divino. Agora eu quero saber quem é que falou isso. Se é Joe Dispenza, Elioha, Sananda, ou todos eles falaram a mesma coisa. Vocês percebem que a energia é a mesma? Essa é a maravilha do estudo, quando nós estudamos a energia das palavras. São 3 textos que nunca se encontraram. Por que eles se encontraram hoje? Porque nós precisávamos de ter esse encontro conosco mesmo, né? Com 3 seres que nós nunca estudamos juntos. Então, é uma pesquisa maravilhosa. Então, qual o livro que eu vou ler? O livro da minha vida é o melhor livro para que eu leia. Eu vou aprender muito comigo, porque eu não consigo buscar tantas informações como eu busco dentro de mim mesmo, através da minha expansão, da minha certeza de que eu sei tudo do universo. É só eu me liberar para isso. Isso aí está uma prova. Esses 3 seres maravilhosos estão trazendo a mesma sugestão para nós. Está dentro de nós todas as nossas respostas. Nossa caminhada não está dentro de outras pessoas, está dentro de nós mesmos, né? E a gente sabe disso. Só que a gente fica naquela incerteza. Aí eu vou falar isso para as pessoas, vão me internar. E a gente vai levando para depois, vai deixando, depois eu volto, depois eu quero. Então, muitas vezes, você tem uma briga muito intensa com alguém da sua relação, chega num momento que você vira e fala assim, vou deixar para a próxima encarnação. Quantas encarnações você já deixou para a próxima? Por que não vamos resolver nesse minuto agora? O perdão é um auto-perdão, o perdão ele se desenvolve tecnicamente nos nossos neurônios. O perdão nos transmite quimicamente o melhor que nós podemos para nós mesmos. Fátima, você quer falar? Eu ia falar para o Márcio o seguinte, cada célula é uma consciência. Cada célula nossa tem toda a nossa consciência, entendeu? Então, que você falou, vai para a noosfera, etc. Então, veja o poder que a gente tem de interferir positivamente ou negativamente na noosfera por causa de tudo que a gente tem registrado, né? Mas o resto do que o Oswaldo falou, isso aqui vem até lá do Freud também, né? Freud chamava de marcas minêmicas, que é assim, você tem uma experiência, de rejeição, né? Você registra lá nos teus neurônios, fui rejeitado. Aquilo tem um poder tão grande dentro de você, porque você deixou aquilo ter um poder. Então, você não domina a rejeição, você deixa a rejeição te dominar. Quimicamente. Quimicamente, tudo. Então, você faça procurar outras situações para ser rejeitado. Isso aqui, gente, é extremamente importante. Então, o que acontece? Aí você vai lá, você fala, tá vendo? Fui rejeitado de novo. Vai para uma outra situação, porque o teu cérebro entendeu que é aquilo que acontece, e ele vai procurar te colocar nas mesmas situações. E cada situação você volta e fala, tá vendo? Como eu sou rejeitado? De novo, já sabia que eu ia ser rejeitado, entendeu como que é? Então, isso é o que é um padrão. Isso é uma sintonia, o que a gente chama de padrão mental. É isso, é provocado pela nossa mente. E automaticamente vai por todo o corpo, para todas as nossas células. E como é isso? É uma doença, tá?
Eu fico doente, Oswaldo, quando alguém chega para mim e fala assim, porque tem uma questão da medicina tradicional que eu não vou entrar em questão aqui, né? A pessoa fala, não, mas o problema é porque ele diz que a minha adrenalina, noradrenalina, e na verdade esse não é o problema, é que nós alteramos todos o nosso funcionamento. A adrenalina é consequência, né? É consequência, mas o médico vai lá, vou dizer, ó, não vou questionar, não vou entrar em detalhe. Então, aprende que assim, não, o problema é que eu tenho que acertar a adrenalina, porque liberou a adrenalina, liberou não sei o quê, porque o meu hormônio não sei da onde, e é tudo como o Oswaldo está falando, é consequência da minha mente, do meu pensamento e das minhas emoções. Então, em vez de eu ter controle, eu deixo tudo isso me dominar. É o que gera o sofrimento. A Joana de Ângeles que falava isso, né? Dor todo mundo vai ter. Agora, sofrimento é uma escolha de cada um. A gente vai ter situações que que vai doer, mas ficar ali no sofrimento, e aí a gente vai atraindo o sofrimento. E vai andando assim, né? Com aquela nuvenzinha da família Adams, junto, né? Você vai andando, a nuvenzinha está lá, que é o que eles estão dizendo. Como o Oswaldo falou, 10, né? Quem que falou? Sananda, Elioha, Joy Dispenza, quer dizer, tá vendo? Está tudo aí, onde você lê, você vai achar tudo. Isso. Não, e a vitimação é viciante. A pessoa é viciada em adrenalina, ela não consegue sobreviver, porque o organismo acostumou com essas substâncias, né? E você sabe que a vitimização tem tese sobre o processo da vitimização, tem tese sobre isso, como tem tese sobre o bode expiatório. Um dia a gente fala sobre. A pessoa é um trabalho desgastante com uma pessoa vitimizada, porque tudo que você fala, ela transforma. Você não consegue dar uma saída para a pessoa. Você fala, ali tem uma porta. Ah, não, ela é capaz de falar, a porta está emperrada. A mente funciona de uma maneira para garantir que ela é muito maluca. Não é maluca, é fantástico a mente do ser humano, seja para a luz ou seja para a sombra. A inconsciência, né? É Agora, fantástico. Nós temos que observar todo evento que acontece conosco, nós temos o joio e o trigo naquele evento, mas nós temos que deixar crescer para ver o que é trigo, o que é o joio. Então, nós temos todo o direito de cremar o joio depois que ele cresce, para nunca mais acontecer. Mas nossa inconsciência, a gente nem deixa o campo crescer. Tudo é joio. Antes de saber o que é joio e o que é trigo. Então, muitas vezes acontece uma coisa que a gente é tão vítima da gente mesmo, que um olhar diferente já me traz o trauma de um olhar que um dia meu pai fez para mim e depois me espancou. Então, a gente fica naquele movimento. Qualquer um que olhar para mim do jeito que vai me fazer lembrar do olhar do meu pai, eu vou saber com certeza, meu organismo, vai produzir uma química lembrando aquele olhar do meu pai que me trouxe uma pancadaria. É só um exemplo. Meu pai nunca me bateu. Mas é por aí as coisas, né? Alguém quer fazer algum comentário? A gente pode continuar lendo o Joy Dispenza e vai responder Sananda. Podemos continuar mais um pouquinho? Então pode continuar. Joy Dispenza. No momento em que acorda de manhã e procura aquele sentimento familiar chamado eu, você está começando o seu dia no passado. Então, quando começa a pensar em seus problemas, imediatamente cria sentimentos familiares como infelicidade, futilidade, dor, pesar, ansiedade, preocupação, frustração, indignidade ou culpa. Se essas emoções familiares influenciarem as escolhas que você fizer nesse dia, os comportamentos que você exibir ou as experiências que criar para si, você vai parecer previsível e sua vida vai continuar igual. Se você repete a mesma rotina muitas e muitas vezes, ela se torna um hábito. Um hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções automáticas, inconscientes.
que você adquire por meio da repetição frequente. Você vai ter os mesmos pensamentos, depois vai fazer as mesmas escolhas que levam aos mesmos comportamentos, que criam as mesmas experiências e produzem as mesmas emoções. Com o tempo, você cria um conjunto de redes neurológicas padronizadas no cérebro e condiciona emocionalmente o seu corpo a viver no passado. E esse passado se torna seu futuro. Vamos encarar. Se você mantiver a mesma rotina de ontem, faz sentido que seu amanhã seja muito parecido com o seu ontem. O futuro é apenas uma reprise do passado. E é assim que o seu ontem está criando seu amanhã, e nesse futuro conhecido, não há espaço para o desconhecido. Então, o pessoal já está descendo. Nós vamos, então, suspender a nossa conversa. E a semana que vem, nós vamos estar aqui. Vamos dar continuidade e trazer algum material a mais, dando esse movimento agora de nosso trabalho de ciência espiritual. É trazer a ciência para a nossa espiritualidade. Para a gente chegar à conclusão que tudo é uma coisa só. Não existe a nossa fisiologia diferente da nossa espiritualidade. A nossa emoção produz a nossa fisiologia. Então, é muito mais do que um pensamento positivo ou negativo, né? É isso que eu gostaria de estar passando para vocês. Eu aguardo vocês na próxima semana. Gratidão pela presença de todos.